Encontre a forma fatorada do polinômio a seguir. Então vamos reescrever ele aqui, ó. X ao cubo mais x ao quadrado y mais 2x ao quadrado y mais xy ao quadrado mais 2xy ao quadrado mais y ao cubo. Notem aqui que nessa expressão nós temos termos semelhantes que poderíamos somar caso nós quiséssemos. Só que o exercício já deixou desse modo para que fique mais fácil da gente encontrar a forma fatorada. Então nós vamos aproveitar dessa situação. Agora a gente vai assinalar os fatores comuns que existem entre esses termos, para que a gente consiga decidir qual vai ser a melhor estratégia para a gente fatorar esse polinômio. Então vamos lá, aqui nós temos o x, aqui também, e agora a gente vai marcar todos os x aqui da nossa expressão. Depois nós temos o y nesses termos aí que vocês estão vendo, e por fim ainda nós temos o coeficiente 2 nesses dois termos aí. E agora, pessoal, isso vai muito de tentativa e erro e de olhar, beleza? Então assim, isso vai com o tempo, a gente vai ganhando habilidade em quais desses termos nós devemos escolher para fazer os nossos agrupamentos. Então aqui, ó, um bom agrupamento seria a gente selecionar este termo aqui que tem o coeficiente 2 junto com este outro termo que também tem o coeficiente 2. Consequentemente, nós devemos escolher agora estes outros dois termos, porque ambos têm o x como fator comum, e por fim nos resta este termo aqui e este outro que tem o y como fator comum. E agora nós vamos fatorar cada um desses grupos, beleza? Então vamos começar aqui por esse primeiro aqui que está em azul. A parte variável, que é a que a gente vai conseguir colocar em evidência, é o x, e a gente sempre deve colocar o de menor expoente, portanto é o x elevado a 2. Abrimos o parênteses, para x elevado a 2 voltar a ser x ao cubo, basta ele ser multiplicado por x. E aqui na evidência a gente já tem x ao quadrado, então para este outro termo aqui, basta a gente somar o y, que quando esse x multiplicar ele volta a ser x quadrado y, beleza? Agora podemos fechar o nosso parênteses e ir para o próximo agrupamento. Vamos fazer esse aqui que eu selecionei de vermelho. Então, mais, a gente selecionou ele justamente porque o 2 é um fator comum, então já vamos colocá-lo em evidência. E não só o 2, percebam, ó, que tem x aqui, y aqui e y aqui, beleza? Então nós podemos colocar xy também como evidência. Sempre lembrando que tem que ser o de menor expoente. Abrimos o parênteses. Para que esse 2xy que está em evidência volte a ser 2x quadrado y, basta ele ser multiplicado por x. A mesma coisa vale para esse outro termo, basta ele ser multiplicado por y. Então, simplesmente dentro do parênteses, x mais y. E agora o último agrupamento, a evidência estará com a letra y, e a gente vai colocá-la ao quadrado, que é o menor expoente aqui nesse caso, né? Para que y ao quadrado volte a ser xy ao quadrado, basta ele ser multiplicado por x. E para que ele volte a ser y ao cubo, basta ele ser multiplicado por y. E mais uma vez, a gente vê a mágica acontecendo. Olha o que apareceu dentro dos parênteses. Todos apareceram x mais y, o que significa que nós podemos evidenciá-lo. E o resto a gente coloca dentro do novo parênteses. Então ainda resta o x ao quadrado, mais 2xy, mais y ao quadrado. Chegamos nesse resultado e poderíamos pensar que já acabou a faturação, mas sempre é bom a gente confirmar, principalmente quando tiver mais de dois termos. E perceba que aqui ó, nós temos dois termos que estão elevados ao quadrado. Então isso é um indício de que este polinômio aqui ó, é um trinômio quadrado perfeito, ou seja, ele é um produto notável. E como aqui só tem símbolos de mais, né, são todos positivos, a gente pode deduzir com muita segurança que é o quadrado da soma. Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos tentar fatorar este polinômio aqui a partir do quadrado da soma. E a gente já sabe da regrinha. A gente pega os nossos termos que estão elevados ao quadrado, num rascunho à parte, a gente tira a raiz quadrada deles. Então a gente vai escrever aqui, raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x, e raiz quadrada de y ao quadrado é módulo de y. E aí, para finalizar o teste, para ver se vai dar certo mesmo, nós temos que lembrar da regrinha lá do produto da soma. A mais b ao quadrado é igual ao primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Então nós temos que confirmar se o termo que a gente não tirou a raiz quadrada bate com essa regra. Quem que é o nosso primeiro termo? X. Quem que é o segundo? Y. Então 2 vezes xy é 2xy. Bate ou não bate? Bate, ó, exatamente igual. Então nós podemos sim confirmar que esta expressão que está dentro do parênteses em preto pode ser reescrita como x mais y elevado ao quadrado. E o resto a gente repete. Agora notem o seguinte. Pelas propriedades de potenciação, a gente sabe que quando eu tenho uma base qualquer sendo multiplicada por ela mesma, eu mantenho a base e somo os expoentes, beleza? Agora, o que a gente consegue perceber aqui? Que eu tenho x mais y aqui, e eu também tenho x mais y aqui, e elas estão sendo multiplicadas, ou seja, é uma multiplicação de bases iguais. Então, nós vamos repetir a base e somar os expoentes. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, logo eu tenho 3. Portanto, a resposta final é x mais y, tudo isso elevado ao cubo.